Vejamos como copiar e realizar simetrias de elementos de um modelo no CIP 3D. Para isso, abrimos o menu Ferramentas na parte superior da interface. Clicamos em Copiar elementos quando pretendemos fazer uma cópia exata de um grupo de elementos para uma nova posição. Na janela Seleção, ativamos as diferentes caixas indicando o tipo de elementos que desejamos copiar e clicamos em Aceitar. Agora, selecionamos com o botão esquerdo do rato um a um cada elemento a copiar ou marcamos uma área de captura e oprimimos o botão direito para confirmar. Após a seleção, concluímos a ação clicando com o botão esquerdo sobre o ponto de origem, o ponto que indica a situação final. No mesmo menu, através de Simetria de elementos no plano XY, podemos fazer a cópia simétrica de uma seleção de elementos em relação ao plano definido por um vetor introduzido pelo utilizador e o eixo Z global. Da mesma forma, na janela que aparece ao selecionar, indicamos o tipo de elementos que desejamos copiar e, após aceitar, selecionamos-os com o botão esquerdo. Clicamos no botão direito do rato para confirmar a seleção. Depois, com o botão esquerdo, marcamos os dois pontos que definem a origem da simetria, a direção do vetor do plano XY global. Se realizarmos a operação numa vista 2D, a simetria é realizada em relação à linha definida pelo vetor. Para isso, selecionamos os elementos com o botão esquerdo, cuja simetria vamos gerar, confirmamos a seleção com o botão direito e marcamos, novamente com o botão esquerdo, dois pontos pertencentes ao eixo de simetria. Por último, utilizamos simetria de elementos em relação a um plano para fazer a cópia simétrica de uma seleção de elementos em relação a um plano definido por três pontos. Mais uma vez indicamos o tipo de elementos que queremos copiar, selecionamos com o botão esquerdo do rato e confirmamos a seleção com o botão direito do rato. Depois marcamos três pontos para definir o plano de simetria. Tal como no caso anterior, se realizarmos esta operação numa vista 2D, a simetria é realizada em relação a uma reta definida por dois pontos.